Bem, começando então, eu queria começar por agradecer a presença de todos. Esta é a segunda Boosting Talk que estamos a desenvolver, estamos a fazer uma por semana, em que estamos a convidar um conjunto de gestores de várias empresas, no sentido de, isto não vai ser nenhuma entrevista, nenhuma apresentação, pretende-se aqui fundamentalmente criar aqui momentos de partilha, e isto surgiu muito através de clientes nossos que nos manifestaram essa necessidade, que gostavam de perceber o que é que, nomeadamente com empresas de outros setores, como é que estão a viver estes momentos, olhar para isto como um momento de partilha, não só sobre aquilo que é o momento, mas também olhar aqui um pouco o que é que vislumbramos que pode vir a ser o futuro, se é que alguém sabe minimamente o que é que poderá vir a ser o futuro. Que estejam à vontade, inclusivamente, apesar de eu fazer aqui um bocadinho o papel de moderador, para fazerem perguntas uns aos outros, se tiverem alguma curiosidade em particular relativamente àquilo que é a realidade de alguns dos outros colegas aqui do painel. Apresentar-vos aqui em primeiro lugar, primeiras senhoras. A Marta lidera o H3, estamos sem comer hambúrgueres já há quase 2 meses. Isso não é verdade. O Rui, não sei se o Rui terá a culpa nisso no fornecimento da carne. O Rui lidera a Nobre, Campo Frio, cá em Portugal. O Miguel Venâncio, do lado das telecomunicações, lidera a Novo, e o Gonçalo trata, no fundo, aqui da nossa visão, lidera a Essilor cá em Portugal. Portanto, temos aqui diferentes setores, seguramente diferentes realidades na forma como estamos a encarar e a viver toda esta situação. Eu ia começar, mantendo aqui a regra de começar, da elegância de começar pelas senhoras, por fazer uma pergunta a todos, apenas para nos enquadrarmos, e depois eu tenho aqui mais algumas questões para vos fazer, do que é que até este momento é o impacto real da pandemia naquilo que são as vossas operações, nomeadamente no negócio. Marta, queres começar? Imagino que já sei um bocadinho o que é que se passa, mas conta-nos lá. Boa tarde aos 4. Bom, no nosso setor da restauração rápida e integrado no turismo, como sabem, é um dos setores mais afetados. Para já, e nós, ainda antes de ser declarado o estado de emergência, portanto, no dia 14 de março à noite, encerramos todos os restaurantes. Portanto, achámos que tínhamos deixado de conseguir controlar e proteger a saúde dos nossos colaboradores e, portanto, encerramos todos os restaurantes. E, portanto, nessa data, deixámos de faturar. Lentamente, e à medida que o estado de emergência, ou que todas as empresas iam encerrando, resolvemos começar a abrir alguns restaurantes para conseguir prestar um serviço de delivery e takeaway. Mas isto, quer dizer, é uma coisa, não é negócio, é um bocadinho para manter a chama acesa, para não hibernarmos todos, e porque nós sabemos que o encerrar, depois a retoma é muito mais difícil depois de termos estado parados. E, portanto, desde o dia 15 de março que praticamente não faturamos. Neste momento, e o mês de abril, começámos com 4 restaurantes em takeaway, com volumes de faturação de 20% face ao que é normal. Estamos a falar dos restaurantes de rua, ou seja, de shopping não. Na rua, nem todos eles. Portanto, todos os restaurantes conseguem servir takeaway e delivery. Os food courts dos shoppings estão encerrados, portanto, mesmo que vais buscar a tua refeição em takeaway, não podes consumi-la dentro do shopping, tens que sempre sair. Mas esta permissão de servir em takeaway ou delivery é para todos os restaurantes, sendo que a maioria, eu acho que 79% dos restaurantes estão encerrados. Isto é o estudo da Aresp, que é a Associação dos Restaurantes. E, portanto, fomos lentamente abrindo alguns restaurantes. Hoje acabámos de abrir 2, portanto, estamos com 14 restaurantes a servir delivery e takeaway, mas temos as vendas em abril caíram 90% face ao ano passado. Portanto, quer dizer, neste momento, o que nós estamos a tentar fazer é todas as lojas ou todas as operações que não nos fazem
perder mais dinheiro do que perdemos. Neste momento temos toda a gente em layoff, inclusivamente a grande maioria das pessoas do escritório. Portanto, temos serviços mínimos só para conseguir suportar estas operações. Estamos a falar de quantas pessoas? Estamos a falar, no mês passado, 5 pessoas, portanto, no escritório... Não, em layoff, número de pessoas global. Em layoff, 400 e muitas. Okay. 90 e tal %, empresa. E as que retomam, estas lojas que estão abertas com menos de metade das pessoas. Não é? Porque, quer dizer, o nosso forte, o delivery para nós representou em 2019 10% das vendas. Portanto, quer dizer, não tem expressão. Ironicamente, há 1 ou 2 restaurantes que estão situados em zonas muito residenciais que já tinham uma percentagem de delivery muito importante e esses até estão com níveis de faturação aceitáveis, mas pronto, quer dizer, as outras 30 lojas estão fechadas. Portanto, o impacto para nós neste momento, em termos de operação, é isto, é praticamente nada. Enfim, em termos de gestão do escritório, a mesma coisa, porque colocámos toda a gente em layoff e, portanto, neste momento até é difícil conseguir gerir a operação porque há poucas pessoas a trabalhar. Portanto, mesmo para nós é complicado estar a tentar avançar com o negócio e desenvolver os projetos que temos em carteira, porque optámos por ter toda a gente em layoff. Muito bem. Rui, deixámos de comer carne nos restaurantes, o que é que isto impactou na tua atividade? Bom, é aqui se calhar falar um bocadinho da minha atividade, mas também da atividade do setor, que pode ser mais, se calhar até mais relevante. Aquilo que nós sentimos foi que houve uma alteração radical dos pontos de compra, não é, dos produtos. Aliás, como já ouvimos aqui a Marta a mencionar, pelo menos na parte do food service, o corte foi radical. E nós sentimos, e o nosso setor sentiu isso, nós sentimos em termos médios daquilo que é a indústria das carnes em Portugal, sentimos uma queda de cerca de 80%, para termos uma ideia do impacto. E simultaneamente, exatamente, e depois ao mesmo tempo vê-se um crescimento do consumo in-home, que naturalmente depois vê-se a procura e o shopper, o comprador, a ir às grandes superfícies numa fase inicial, fazer compras de grande quantidade, não é? Aumentar o valor do talão de compra, numa fase seguinte a reduzir a frequência, mas com carrinhos de compras de valor altíssimo, e depois numa outra fase ainda a seguir, no espaço do mês e meio já há aqui várias subfases, em que começa a comprar também, já começa a procurar um bocadinho de procura no tradicional, em termos de compras. E o que é que se passa? Aqui há várias vertentes desta dinâmica do consumidor. Há a vertente de canais, consequência da questão do consumo fora de casa e dentro de casa. Há uma transferência de consumo de produtos de baixa validade para longa validade. Exemplo, um fiambre de balcão, há uma redução de consumo radical, porque o consumidor tem dúvidas, tem suspeitas de que produtos ali ao ar livre não sejam alvo de contaminação do vírus e, portanto, vai procurar produtos que não tenham esse tipo de exposição e, em segundo lugar, quando vai procurar esse tipo de produtos que não têm exposição, vai fazê-lo em 2 vias. Primeiro, vou garantir que tenha uma despensa cheia de produtos, então imaginem o que é uma lata de salsichas ou uma lata de atum que tem uma procura não ao nível do papel higiênico naquela fase inicial, mas quase nesses patamares, e ao mesmo tempo os produtos de balcão que deixam de vender. Os fiambres têm uma queda, em alguns casos, 30% ou 40%. E portanto há esta fase inicial, há uma fase seguinte em que depois de terem a despensa abastecida com as salsichas, os atuns, as refeições prontas, não é? Nós tivemos a bater recordes de vendas das X-palhadas e desses produtos das refeições tradicionais portuguesas, que é para um leque de consumidores mais velho e de repente está a ser consumido por jovens, que é uma coisa muito curiosa. Para numa fase seguinte passarem para os fiambres de livre serviço, fatiados, e compram 7 e 8 embalagens, quando normalmente um consumidor normal compra 2 ou 3 embalagens no máximo. E começa a fazer estoque dos fiambres, dos enchidos fatiados em casa por essa via. Ora, o que é que isto traz? Traz logo para as companhias uma situação muito complexa em termos de gestão da sua produção. Porque basicamente algumas linhas ficam paradas, há outras que ficam em sobrecarga e temos de estar a trabalhar 24 horas por dia.
Portanto, isto requer logo aqui uma questão complicada em termos de gestão. Uma segunda questão é que, a partir do momento que é necessário dar apoio a familiares ou menores em casa, nós no nosso caso temos 700, 800 trabalhadores em média, porque é um número que é muito variável de acordo com as necessidades de produção. Nós, no espaço de uma semana, perdemos 60 pessoas. E quando estamos preocupados porque temos algumas áreas em que precisamos aumentar a produção e precisamos compensar estas 60 pessoas, como é que vamos conseguir reagir rapidamente no mercado? Os níveis de dificuldade da criação de trabalhadores nos últimos 18 meses foi muito difícil, e depois formá-los e tudo mais. Curiosamente agora isso inverteu-se. E nós perdemos 60 pessoas disponíveis e fomos ganhar 120 no mercado, curiosamente, até mais do que isso, mas curiosamente muito bem preparadas. Porque estas pessoas que estão a ficar libertas da restauração e da hotelaria são pessoas que, por exemplo, a nível da formação, são muito ávidas e muito abertas a receber formação e rapidamente se adequam. A última variável, só para encerrar se calhar aqui a resposta a esta primeira pergunta, a última variável é que temos de ter noção que há um trade down já imediato. Já se viu na crise que nós atravessámos aqui, na crise mais financeira que nós tivemos há 10 anos atrás, mas viu-se esse trade down a acontecer e já se está a assistir, porque o consumidor já tem essa prática, já tem esse conhecimento e já está a prevenir se está a consumir produtos mais baratos. Portanto, a deslocação de consumo para marcas próprias, para proteínas mais baratas, está a acontecer já de uma forma radical. Muito bem. Gonçalo, como é que foi com o teu setor, com a tua empresa? Como é que está a ser? Bom, a Essilor tem uma situação particular em Portugal porque a grande maioria da produção que nós temos aqui é exportada para outras empresas do grupo. Portanto, nós começámos a sentir e a ver os efeitos da pandemia antes dela chegar a Portugal, porque os nossos clientes na Europa já, como todos nos lembramos, já estavam a sentir os efeitos na sociedade, mesmo a Itália, a Espanha, a França, já estavam a sentir antes de nós, não é? Portanto, nós começámos a reparar nesse decréscimo da procura, que lá estava a acontecer, e portanto isso deu-nos também aqui uma coisa importantíssima, que foi dar-nos uma antecipação à reação que foi extremamente útil naqueles primeiros dias, semanas, antes da pandemia mesmo ter chegado a Portugal, não é? Portanto, nós a partir daí ativámos logo o nosso, o que a gente chama War Room, não é? Portanto, as equipas de emergência para a contingência, pusemos logo os planos de contingência em marcha, porque a primeira e a mais importante preocupação foi logo garantir a segurança e a saúde, não só das nossas pessoas, mas de todos os familiares lá em casa e também dos nossos clientes e consumidores. Portanto, nós aí fizemos logo um plano de contingência extremamente rigoroso, em que consistiu, por exemplo, em que ainda antes de se terminar o teletrabalho em Portugal, nós já tínhamos posto grande parte da equipa, que não é de produção, obviamente, em teletrabalho, não é? Depois, na produção, tivemos que remodelar as equipas produtivas, porque realmente a procura caiu de uma forma imensa. E caiu de uma forma imensa. E aqui passando ao que me perguntavas do setor, porquê? Porque o setor, embora se tenha mantido aberto, porque o nosso Primeiro-Ministro, e bem, referiu que a óptica é um serviço essencial para estar aberto, a par com as farmácias, os supermercados, etc. O que acontece é que, ao contrário das farmácias e dos supermercados, não havia negócio, não é? Portanto, além de haver um problema, entre aspas, de faturação para as ópticas, havia os custos, havia os proveitos e ainda havia dificuldade em estabelecer layoffs, porque havia pessoas, pelo menos algumas pessoas, tinham que lá estar de serviço para que a óptica se mantivesse aberta. Mas todo o setor, nesta fase, veio abaixo em termos de procura, de uma forma abrupta e, portanto, nós não somos alheios, obviamente, a esse efeito. O que está a acontecer é que realmente acreditamos nós, e é o que é, porque depois destes 2 dias de desconfinamento estamos a ver algum movimento já nas ópticas, nós não temos ópticas, portanto, nas ópticas do mercado, é que realmente pensamos e esperamos, de acordo com a nossa experiência, que a maioria sejam compras adiadas e não canceladas, não é? Portanto, as pessoas que precisam vão continuar a precisar, vão ter que ir à óptica, portanto, adiaram a visita à óptica e, portanto, neste momento as ópticas estão na sua maioria abertas, estão na sua maioria a implementar planos de segurança, enfim, porque a óptica tem uma particularidade que não é só retalho, comércio, é também saúde a nível dos exames visuais, não é? Portanto, tudo o que é a prescrição,
de optometria, etc., passa-se muito, na maior parte dos casos, dentro das óticas. E tudo isso foi cancelado ou suspenso nesta altura, e, portanto, para retomar é preciso uma série de condições de higiene e sanitárias que as óticas estão, na sua maioria, a tomar essas medidas. Portanto, este período foi complicado, obviamente, foi um período que o setor passou por um decréscimo abrupto da procura, mas que prevemos que alguma parte se vai recuperar já e outra no médio e longo prazo. Portanto, ao estarmos dentro de uma ótica, a ótica estar dentro de uma ótica de saúde, é de facto um ponto importantíssimo para nós, porque realmente é o cuidar da saúde pública, o cuidar da saúde dos consumidores que nos move e para isso que estamos cá. Portanto, olhamos para esta retoma com bastante expectativa e bastante esperança e com otimismo. Muito bem. Miguel, existe aqui uma ideia corrente que isto para as telecomunicações está a ser quase um maná, porque as pessoas estão em casa, Netflix dia e noite, e as empresas também com tudo o que tiveram que montar em termos de soluções para as pessoas trabalharem em casa, portanto, isto deve estar a ser uma fase excelente para o negócio das telecomunicações. Conta-me lá. Não tão excelente, não tão excelente. Não, de facto, nós não somos tão afetados como todos os outros setores que se têm vindo a falar. No entanto, nós tivemos que fazer uma transformação grande do negócio por forma a garantir o serviço aos clientes. E, portanto, nesse sentido, nós tivemos que, e temos cerca de 85% dos nossos colaboradores em teletrabalho, mais todos aqueles que são de forma indireta, que trabalham connosco, como os call centers e todas essas áreas, em que estamos a falar, no total, de 600, 700 pessoas que nós temos a trabalhar em teletrabalho neste momento para dar o serviço aos nossos clientes. E, portanto, tudo isso obrigou a que as VPNs, todas as áreas de segurança, ligações com as infraestruturas de IT funcionassem e graças a Deus estão a funcionar bem. Por outro lado, há aqui algo que devido a esse consumo de Netflix, internet, o que seja, obrigou-nos também a reforçar a capacidade das redes. Portanto, tivemos que fazer algum investimento de CAPEX, por forma a garantir que há peering suficiente para as pessoas poderem navegar nas redes. E, portanto, eu penso que isso foi transversal a todas as operadoras, todos tiveram que fazer investimentos avultados neste período de tempo e de forma acelerada, por forma a garantir que as telecomunicações se mantivessem. De facto, na receita nós não estamos a sentir impacto, temos menos atividade, certamente, menos novos clientes, mas também temos menos clientes a sair e, portanto, o balanço é praticamente neutro entre uma variável e a outra. O que nós estamos a sentir é algumas dificuldades financeiras por parte dos nossos clientes, no pagar as suas faturas e, portanto, neste sentido, estamos a ter alguma compreensão e tolerância e estamos a negociar caso a caso as formas de pagamento. O que nós queremos evitar, e até o próprio do Governo decretou uma lei em que não se poderia fazer cortes neste momento de serviço aos clientes. E, portanto, temos vindo a gerir caso a caso cada uma destas variáveis. O que é que tivemos de bom em tudo isto? Em 2018 nós tínhamos iniciado um processo de transformação digital dentro da empresa e portanto isso nesta fase ajudou-nos porque já estávamos bastante bem preparados. Mesmo assim ainda tivemos que fazer melhorias na área do serviço ao cliente, que já as efetuámos, tanto em informação como também em algumas operações que ainda não estavam. E, portanto, esse trabalho está a ser feito e estamos a conseguir, digamos assim, manter um bom nível de serviço aos clientes e a sua conectividade. Muito bem. Falámos muito aqui em termos do impacto no negócio. Queria perceber, relativamente a tudo aquilo que esta situação obrigou, nomeadamente em termos da operação, tema de pôr as pessoas todas a trabalhar em casa, qual é que foi a principal dificuldade que vocês sentiram e estão a sentir, e vamos fugir aqui do negócio, em termos de gestão da operação e em termos de adaptação aqui a uma nova realidade,
o que é que tem sido mais difícil ou o que é que foi mais complicado? Queres que comece outra vez? Indiferente. Bom, e começando do nosso lado, como eu vos disse, nós começámos por encerrar os restaurantes e, portanto, os que estão encerrados, as lojas estão sem operação, as pessoas estão em layoff, e os que estão a funcionar também estão, enfim, com só parte do negócio, mas estão a funcionar normalmente. A grande maioria das pessoas do escritório estão também em layoff, mas houve aquelas 3 semanas de março que gradualmente, ali entre a semana de 9 a 13, penso eu, as pessoas mudaram-se do escritório para casa. Eu acho que ainda que esta pandemia nos tenha apanhado a todos, enfim, desprevenidos e impreparados, nós, acima de tudo, estávamos mais ou menos preparados no que diz respeito ao suporte e à continuidade do negócio. Não à receita, mas, enfim, à gestão do negócio propriamente dito. Porque em termos de sistemas, portanto, suporte tecnológico, temos tudo na cloud. A grande maioria das pessoas da sede tem portátil, tem telemóvel da empresa e, portanto, foi muito fácil instalar as VPNs a quem ainda não tinha enfim, para poderem trabalhar de casa. O que acontece é, e nós já tínhamos algumas pessoas a trabalhar em home office, não 100%, mas enfim, um teletrabalho misto, em que se repartiam entre casa, alguns dias da semana casa, outros dias escritório. Portanto, já muita gente estava habituada a trabalhar com pelo menos parte da equipa em teletrabalho. E, portanto, é claro que é uma transformação, todos nos tivemos que adaptar, mas eu diria que pelo menos durante o mês de março, já que em abril está quase tudo em layoff, não foi difícil, foi uma novidade, foi principalmente, eu acho que acima de tudo, esta experiência do teletrabalho, da equipe toda, está a ser talvez um bocadinho menos produtivo, porque estamos nesta fase de confinamento e, portanto, está a família toda em casa. E, portanto, quem tem crianças que numa situação normal estão na escola e nas atividades, eu acho que a experiência que estamos a viver teletrabalho é diferente de uma experiência normal. E, portanto, essa gestão familiar / profissional complica mais quando estão 24/24 todos juntos. Portanto, para a empresa propriamente dita e para nós gestores, eu acho que não tem sido difícil, porque a equipe está, e temos sorte de ter uma equipe fabulosa, continua a haver um espírito de união e de pertença muito grande e, portanto, está tudo a colaborar. O tema aqui é mais impacto, pelo menos no teu caso, mais impacto no negócio do que propriamente na operação e na forma como a empresa continua a funcionar, mas está a funcionar num registro muito, e quando voltará a funcionar, obviamente não será daquelas empresas que poderá funcionar 100% em teletrabalho, porque seguramente não farão os hambúrgueres em teletrabalho e os servirão aos clientes. Alguém aqui tem uma experiência distinta no sentido de algumas dificuldades na operação, de adaptação aqui a este cenário? Imagino que o Miguel, se calhar, seja aquele que... Sim, nós tivemos algumas dificuldades. Digamos, em termos dos nossos colaboradores passarem a teletrabalho, isso não foi complicado. Inclusive, até já tínhamos feito um teste antes do dia 13 de março. Onde é que nós tivemos dificuldades? Foi no call center, portanto, mover os call centers, digamos, para a casa das pessoas. O que é que acontece? Nestes call centers, digamos assim, não há redundâncias, não é? Portanto, se falta a eletricidade na casa de um colaborador, as chamadas deixam de entrar e criamos picos de chamadas e insatisfação nos clientes. Isso foi e é algo que é complicado para nós e que nos complica em termos de forecast, redirecionamento de chamadas e tudo isso. Depois temos também toda a área da deslocação dos técnicos à casa dos clientes, porque de forma a manter o negócio, nós temos que garantir a manutenção, a assistência e também para muitas situações de teletrabalho
e de telescola, nós temos que ir instalar internet. E, portanto, temos equipas que têm que fazer períodos a períodos quarentenas para poder continuar a fazer este serviço. E, portanto, toda esta gestão, mais associada à gestão das lojas, que têm que estar abertas por causa do serviço que temos que dar, obriga-nos também a que estes colaboradores também façam quarentenas. Então, temos várias equipas que vão rodando semana a semana e, portanto, isto é toda uma gestão muito grande de recursos humanos que temos. Muito bem. Rui, Gonçalo, tem alguma história a acrescentar em termos das vossas vivências relativamente à operação? Gonçalo, ligar. Estás no mute. Obrigado, peço desculpa. Houve aqui duas experiências, uma delas parecida com o que estávamos a ouvir de novo, portanto a questão do call center. Para nós foi relativamente mais fácil, porque também devemos ter um call center relativamente mais pequeno, penso eu, e o que aconteceu foi que tivemos que rapidamente improvisar, pusemos telemóveis, tivemos que ter as pessoas todas com computadores portáteis, que não tínhamos na altura, e portanto rapidamente, em menos de uma semana, tivemos que redesenhar toda a equipa de call center, que temos tanto em Lisboa como no Porto, e pusemos-los todos em casa. A outra questão, obviamente, que tem a ver com a produção, que não pode haver teleworking, não é? Mas teve que haver imediatamente uma série de normas de segurança em que postos de trabalho que estavam separados por 70 centímetros ou 1 metro, tiveram que passar a estar separados por 2 metros ou 3 metros, não é? Portanto, aí foi mais complicado, mas também com a ajuda de equipes internacionais e de reduzirmos também, infelizmente, algum volume na fábrica por via do mercado, não por via própria. Portanto, conseguimos adaptar rapidamente a nossa unidade produtiva nesse sentido. Portanto, eu diria que são as duas questões que foram mais complicadas, porque o resto, mais ou menos, tal como estavam a dizer anteriormente, foi o teletrabalho, foi pegar nos computadores e nos telemóveis e para casa. Agora, há uma coisa que é fundamental aqui, que tem sido fundamental, que é a comunicação entre as equipas. Eu, de facto, fiquei extremamente bem impressionado e surpreendido com os níveis de motivação que tem havido ao longo deste confinamento, de pessoas a trabalharem isoladas das outras, não com as famílias, obviamente, em casa, e mesmo assim a manter os níveis de confiança e de motivação que têm mantido. As FIAs intermédias têm feito um trabalho excepcional de manter o contacto, de manter a comunicação, e foi uma linha orientadora desde o princípio, foi esta comunicação para continuar o engagement, ou ainda melhorar o engagement das pessoas com a empresa. E isto a nível psicológico foi muito importante, e nota-se quando eu tenho reuniões aqui por estes meios digitais com eles, com vários níveis hierárquicos que tenho, às vezes é difícil começar porque estão todos então, como é que não é? Portanto, aquilo há ali uma amena cavaqueira e às vezes é difícil começar e pôr ordem na casa antes de começar. Portanto, nota-se que os níveis de motivação e de engagement foram cuidados e isso para nós foi uma agradável surpresa, digamos, porque estávamos todos a pensar o que é que seria quando estivéssemos a trabalhar todos do outro lado do ecrã. Não é? Muito bem. Rui. Bom, para tentar ser aqui complementar à partilha de experiências, não vou falar de teletrabalho porque a experiência eu diria que é muito parecida com a vossa e é positiva. Eu arriscaria-me a dizer que vejo alguns ganhos de eficiências e produtividades agora com o teletrabalho. Também é verdade, só temos 1 mês e meio de experiência e o facto de ser uma novidade deixa-nos a todos um bocadinho mais animados por esta experiência. Não sei como é que será daqui a 6 meses ou 12 meses, se nos fartaríamos deste tipo de atuação. A experiência complementar que eu gostava de partilhar convosco é a parte industrial, porque como devem imaginar, quando temos mais de 500 pessoas e agora mais de 600 nesta fase, a trabalhar numa fábrica ou num centro logístico, tivemos que garantir aqui logo normas de segurança bem implementadas para transmitir essa confiança às pessoas e também aos sindicatos, porque é um tema muito importante nesta componente de produção industrial, de que os sindicatos têm que estar confortáveis no processo. E de facto nós tivemos a rapidez e a comunicação interna em termos daquilo que estávamos a fazer, da preparação dos equipamentos de proteção que estávamos a implementar com a rapidez e na quantidade adequada, e depois com muitos detalhes.
as distâncias entre as pessoas nos refeitórios, inclusive, para não só nos postos de trabalho na fábrica, mas também a nível de outras áreas como o refeitório, em que havia um distanciamento instalado logo desde o primeiro dia, o desfaziamento de refeições, de turnos, inclusive a nível de motoristas externos, fomos angariar casas de banho externas para que eles não tivessem que entrar dentro das instalações do centro logístico ou da fábrica para poderem fazer as descargas. Fizemos apoios adicionais muito curiosos, descobrimos que, por exemplo, os motoristas estavam a perder todos aqueles pontos de restauração intermédios no seu circuito normal, e começámos a disponibilizar refeições gratuitas a esses mesmos motoristas para que não houvesse uma situação de stress com eles. Portanto, houve aqui uma série de experiências novas em que conseguimos, acima de tudo, inspirar confiança à equipa, e depois tivemos uma coisa muito curiosa, e tivemos um reconhecimento público por 2 sindicatos, por sua iniciativa, sua proatividade, em que não só enalteceu as nossas medidas, a qualidade das medidas, a quantidade das medidas e o timing dessas mesmas medidas, e depois no final ainda fez termos comparativos com outras indústrias do setor ou de outros setores, e apontam-nos como exemplo. Obviamente que isto é importante para nós, obviamente em termos de marca e de reputação, mas também eu acho que é muito importante para quem está numa fábrica ou num centro logístico, sentir que quando há alguém, uma entidade que por acaso consegue comparar comportamentos de empresas, e quando vês comportamento exemplar por parte da nossa, ao transmitir isso aos próprios colaboradores, é muito, muito importante. Portanto, essa questão da inspiração de confiança e crítica, até porque não sei se é o vosso conhecimento, mas houve unidades de produção neste setor, no setor alimentar, em que foram paradas porque os próprios trabalhadores não se sentiram confiantes que a companhia tinha as condições criadas para garantir a sua segurança. E basicamente não se sentiram confiantes e as empresas pararam. Houve outros casos em que houve contaminações, casos infectados excessivos, descontrolados, seja em Portugal, e eu conheço casos muito graves em Portugal e em Espanha, mas nos Estados Unidos, só para vos dar uma ideia, neste momento o setor dos matadores e da desmancha de carnes atinge uma quebra de produção perto dos 30%, devido ao número de infectados em algumas unidades fabris em que foram obrigadas pelas direções de saúde a ficarem paradas. Portanto, essa parte é uma experiência completamente distinta desta que estamos aqui a falar do teletrabalho. Sim. Queria agora virar aqui, já podemos, não sei se voltaremos ao teletrabalho, mas acho mais importante aqui ter aqui um pouco também a vossa opinião de como é que isto tem sido do lado mais pessoal. Todos vocês lideram organizações com uma dimensão relevante. Isto de liderar à distância nestes contextos, que desafios adicionais e que dificuldades adicionais é que isto vos tem trazido a cada um de vocês enquanto chefe, enquanto gestor, para além daqueles que são, obviamente, as preocupações com o negócio, mas em termos daquilo que é o vosso papel enquanto líderes, o que é que tem sido essa experiência e o que é que tem sido, digamos, se calhar a principal dificuldade e aquilo que tem o que é que levam desta fase? Acho que eu começo? Ou deixamos para a Marta? A Marta nos importa. Eu acho que do nosso lado foi toda a parte de flexibilidade e adaptação. Eu acho que foi o mais importante. Isto porquê? Porque devido às exigências desta situação, quer viessem elas internas, quer viesse da Apritel, quer viesse do governo, nós rapidamente tínhamos de nos adaptar a esses pedidos e, no fundo, toda a organização tinha que responder rapidamente. E, portanto, nesta fase em que estamos a trabalhar todos teletrabalho, não é tão execuível como se estivéssemos todos no escritório. Mas, de facto, conseguimos fazê-lo de forma rápida. Eu lembro, por exemplo, quando tivemos que criar tarifários próprios para os operacionais da saúde, para os professores, todas essas áreas, agora para os lares, também estamos a trabalhar nesse sentido, como é que vamos dar conectividade aos lares, porque estão confinados. E, portanto, tudo isso são coisas que aparecem no dia-a-dia e nós temos que nos adaptar, decidir rápido. E, para além disso, há outra situação que a Marta também falou há pouco, que é o teletrabalho que nós estamos a ter, as pessoas estão com as famílias em casa, com as crianças, e portanto também temos de nos ir ajustando e criar aqui um balanço entre a vida pessoal e profissional e responder às necessidades do negócio.
E, portanto, eu diria que do nosso lado a flexibilidade e a adaptação foram as principais exigências que nós tivemos nesta fase. Mas, Miguel, tu enquanto chefe dos teus reportes diretos, sentiste alguma mudança, ou seja, neste contexto em que os lideras, em que comunicas com eles, mas com esta limitação de estarmos à distância, sentes que é exatamente igual, que é mais fácil, que é mais difícil? Não sentiste dificuldades particulares? Não, vamos lá ver. Dificuldades não tivemos. Também há que dizer uma coisa que é importante na nossa empresa. Nós estamos num momento muito bom da empresa, que é um momento de expansão, de muitos projetos, de muitas equipas multidisciplinares e, portanto, há uma motivação grande dentro da empresa. E, portanto, esses projetos continuam a acontecer. Os planos, continuamos a olhar para eles, estamos a ajustá-los e, portanto, há aqui um engagement grande da empresa em andar para a frente. Agora, o que acontece é que surgem prioridades no negócio que nós, ou novas prioridades no negócio que nós temos que ajustar e temos que pôr toda a cadeia a trabalhar. Depois, há toda a parte operacional de como pôr isto dentro das máquinas, não é? Portanto, como ratear, como tudo isso. E tudo isso torna-se mais difícil agora com teletrabalho do que no escritório, digamos assim, com a parte do IT, com toda a parte do customer service. Essas partes temos tido mais dificuldades e que obrigam um esforço muito maior das equipas e uma maior, digamos assim, relação de conectividade entre eles. Muito bem. Alguém a seguir? Olha, nós não sentimos dificuldades em particular e não consigo encontrar assim uma razão específica para tal. Aquilo que eu acho é, pela experiência que nós temos de gestão com colegas de outros países, é que de facto a nossa cultura permite-nos ser muito adaptáveis, não é? Eu acho que facilmente nos adaptamos. Portanto, eu acho que há logo esse ponto inicial. Há um segundo ponto que é relevante no caso da Nobre, que eu também já tive essa experiência quando trabalhei fora do país. Tinha uma situação curiosa em que trabalhava em 2 escritórios e era o que se passava hoje em dia. Para nós dividimos a nossa gestão muito do back-office da fábrica e do centro logístico em Rio Maior e depois temos uma componente de vendas marketing, shopper marketing em Oeiras. Portanto, e já temos essa prática, trabalhamos um pouco à distância entre nós. E, portanto, estar a trabalhar de Oeiras para Rio Maior, ou de Rio Maior para a casa das pessoas, ou de Oeiras para a casa das pessoas, acaba por foi uma ligeira alteração, não foi uma grande alteração. E, portanto, aquilo que sentimos aqui foi muito natural, foi muito rápido, sentimos muito confortáveis. Tivemos que alterar um bocadinho as agendas, em que temos contactos diários com reuniões diversas, ou do comitê de crise, ou de rever planeamentos. Estamos mais focados em reuniões de alinhamento curtas, mais reuniões, mas muito mais curtas. Adaptámos, as coisas estão a correr muito bem até agora, portanto, e se calhar para reforçar aqui um ponto que o Miguel mencionou, o bom estado do negócio ajuda. Nós vínhamos a cumprir o orçamento antes desta crise começar, obviamente que agora é uma fase muito crítica porque os custos disparam. Os custos relacionados com os equipamentos de segurança para uma empresa de produção, que tem uma componente de produção muito forte, são inimagináveis. Estamos a falar de dezenas de milhares de euros e só não aplico centenas porque não podia usar o plural. Mas é um custo muito impactante. Mas aquilo que sentimos é que, obviamente, a gestão do negócio e a rapidez quando conseguimos adaptar a produção a alguns segmentos que estavam a ter maior procura, estamos quase a conseguir neutralizar esses custos incrementais. Obviamente que nos afeta, não é? Mas estamos a quase conseguir neutralizar e isto é um fator de motivação extra para as equipas, que veem que dentro da tempestade estamos a conseguir pôr o barco a navegar com segurança e a uma velocidade muito próxima daquela que seria de condições de bonança. Muito bem. Se a Marta me permite falar antes dela, no nosso caso eu também diria que não tivemos grandes dificuldades, mas diria que isto levou a um projeto de transformação muito, muito radical, ou muito, muito grande, na nossa maneira de gerir o dia-a-dia. O português, por norma, é bom no navegar à vista, não é? Que foi o que esta pandemia nos veio trazer, foi, então agora o plano que tínhamos para o ano, o que é que vamos fazer? Porque não conseguimos fazê-lo. Então vamos começar a navegar à vista. E tivemos que dizer, não há cá navegar à vista, temos que fazer planos, mas mais curtos, mais pequenos, mais de curto prazo e completamente readaptados. Portanto, essa transformação teve que ser comunicada, teve que ser implementada
e, portanto, foi isto que nos levou a tracionar. Portanto, houve aqui uma agilidade superior ao normal que fomos obrigados, por inerência dos factos, a aplicar. Mas correu bem, e está a correr bem, graças a Deus. A segunda questão tem a ver com a comunicação. Portanto, a comunicação teve que ser completamente alterada. Nós não conseguimos fazer, apesar de pensarmos que sim, mas não conseguimos fazer no online aquilo que fazemos no offline, não conseguimos perceber o estado de espírito de muitas das nossas equipas porque não estamos com eles no dia-a-dia, então tem que haver planos de comunicação muito mais adaptados a esta fase. Por exemplo, pegar no telefone e telefonar a 2 ou 3 colaboradores que nós nunca o faríamos se estivéssemos no escritório, porque cruzamos com eles ou na cantina, ou na entrada, ou no café, ou etc. E, portanto, todos estes pequenos novos planos de não, vou pegar no telefone e vou falar para este e para aquele, vou ter aqui um mecanismo de podermos perceber o que é que está a passar naquela e naquela área, etc, etc. Portanto, houve aqui uma agilidade também nesta comunicação, nesta nova comunicação, que teve que ser aplicado e foi aplicado e correu muito bem. Portanto, eu acho que isto tudo também depende muito da rapidez de execução e da boa implementação da nova realidade, não é? Agora, teve que existir, e eu penso que existiu na maioria das empresas, pelo menos das empresas organizadas, e estou de acordo, tanto com o Rui como com o Miguel, portanto, empresas que vinham em crescimento, obviamente que também, quando nos deparamos até com um decrescimento imposto pela pandemia, pensamos, não, calma, nós estávamos numa boa fase, estamos a fazer bem os planos, estamos a implementar bem as coisas, portanto, isto é fruto do que está a acontecer, quando passarmos vamos continuar na senda do crescimento e, portanto, isto também ajuda à motivação. Agora, o que é facto é que esta agilidade do líder é fundamental para todo o tipo de áreas que estamos a falar. E a mim, pessoalmente, eu que não era um grande fã aqui destas áreas digitais, sinceramente, preferia as reuniões offline e preferia, se calhar, apanhar um avião e ir a Paris do que fazer uma chamada de um dia inteiro através destes meios. Adaptei-me rapidamente e, neste momento, as equipas estão todas muitíssimo bem adaptadas a estes meios. Também nós, quer dizer, tal como vocês os três, também vínhamos de taxas de crescimento grandes, vários anos. Em 2019 também crescemos 17%, a expectativa para este ano também era crescer 2 dígitos. Portanto, por um lado, se estávamos com muitos projetos, tínhamos projetos para 2020 de grandes investimentos, rapidamente tivemos que, enfim, alterar a rota e com alguma flexibilidade pôr de lado esses projetos e trazer para cima da mesa aqueles que estavam mais adormecidos. Aqui a dificuldade é porque, de facto, como estávamos a crescer, estávamos com uma estrutura de custos muito elevada. E para nós está claro que o próximo ano vai ser um ano muito mau. E, portanto, não vai ser só os próximos 6 meses, mas provavelmente o 2021. E vamos lá ver quando, em 2022, é que conseguimos atingir, enfim, os níveis de receita que estávamos em pré-Covid, não é? E, portanto, esta parte de ajuste foi difícil. A questão da flexibilidade de todos, também acho que sim, que é a palavra de ordem. Agora, senti uma grande pressão para além de decidir bem, decidir rápido. E, portanto, houve aqui alguma ansiedade de todos. O tempo passou, entretanto já são já mais de 1 mês e meio. E, portanto, durante a primeira fase do estado de emergência, havia muita incerteza e muita urgência em tomar decisões. E, portanto, aí senti claramente alguma pressão. Em relação às pessoas, era como eu estava a dizer, portanto, tem havido um empenho impressionante. Eu acho que toda a gente, toda a equipe está muito empenhada em participar nesta retoma, no regresso à normalidade, ou esta nova normalidade. E, portanto, do ponto de vista de gestão de pessoas, não foi difícil, ou não está a ser difícil, fruto da resposta das pessoas.
mais uma vez, está a ser difícil na gestão e na definição da estratégia futura, com tão pouca informação ou com tanta incerteza. Eu diria que essa é a grande dificuldade. Eu diria que, não sei se em todas as organizações são todas as pessoas, mas estes são momentos também de seleção, ou seja, estas dificuldades, estar em teletrabalho, conseguimos também, todas as organizações conseguem também perceber melhor, de facto, aqui quem é que dá mais, quem é que se envolve mais, quem é que se integra mais e quem é que, de facto, está mais envolvido com a organização. Ou seja, não deixam de ser aqui momentos, vão ser momentos de seleção para as organizações e nas organizações também para as pessoas, dependendo daquilo que são os comportamentos que todos adotam perante um contexto que, obviamente, é um contexto complicado. Queria-vos fazer só uma última pergunta, se calhar aqui de resposta mais pragmática, que é, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos imaginar que isto passa tudo e vamos imaginar que daqui a 10, 15 anos volta a acontecer uma coisa destas e vocês têm alguém que vai ter junto de vocês e vos pergunta qual é que é aqui a palavra-chave, o principal conselho que vocês dariam a alguém que daqui a 10, 15 anos fosse entrar numa situação como esta, em termos de conselho, em termos de qual é que é o foco que a pessoa gestor e líder de uma empresa deverá ter perante uma situação como esta? Olha, eu se calhar atrevo-me então a começar. Eu acho que, primeiro que tudo, é termos a casa bem arrumada. Isso ajuda muito a atravessar os tempos de crise. Portanto, nós temos orçamentos e temos planos estratégicos feitos a 3 e 5 anos que são ágeis. Portanto, à medida que há novas tendências, nós temos que ir colocando e alimentando esses projetos. Mas temos outros projetos que são secundários e que alguns deles já cobrem, de certa forma, algumas das necessidades que apareceram durante esta crise. Obviamente que há necessidades completamente novas e temos que as incluir e ajustarmos rapidamente. E nós já estamos a ajustar os nossos planos estratégicos a estas novas necessidades com o conhecimento que temos de 1 mês e meio. E, portanto, é um tema que tem que ser contínuo. Já estamos a trabalhar o que são, afinal, as prioridades do curto prazo, para ser implementadas nos próximos meses e ainda este ano, e estamos a rever quais são as prioridades para os próximos anos. Um dos temas que nós tínhamos para o presente, imaginem, questões como reduções de sal, alguma coisa que estamos a fazer numa fase final, porque é um processo que já começámos há muitos anos, ou questões de sustentabilidade, em que estamos a fazer cada vez mais testes ao material de embalagem que quer utilizado, que soluções é que poderíamos ter para o mercado. Neste momento o consumidor não está à procura disso. O consumidor neste momento está à procura de necessidades alimentares controladas, a custos acessíveis e que lhes permita ter uma garantia de segurança alimentar total. Portanto, esta é a prioridade no curto prazo. A médio prazo temos de trabalhar como é que podemos disponibilizar este tipo de produtos, porque claramente o Horeca está a sofrer em Portugal. Acreditamos, e é a minha opinião pessoal, também com conhecimento de alguns especialistas na matéria, de que Portugal pode ser dos países menos afetados em relação à questão do turismo, que é muito importante. Portanto, todos seremos afetados pela questão do turismo, mas Portugal, pela reputação que está também a angariar nesta fase em termos de segurança e de pouco impacto relativo em termos de infecção, podemos ter aqui a nossa reputação bem salvaguardada. É preciso que nós mantenhamos comportamentos responsáveis. Apesar do final do confinamento, se houver disciplina, nós vamos conseguir manter esta reputação do país e minimizar o dano no Horeca, porque claramente nós somos muito dependentes do turismo, não é? Vale praticamente 15% do nosso PIB e vai ser essencial, o nosso crescimento, o país esteve muito ligado a esse tema e vai ser essencial que esse segmento do turismo, que alimenta muito do Horeca, mantenha essa dinâmica com o menor impacto possível. Vai haver um grande impacto, mas menos que nos outros países. Agora, os canais vão mudar, o e-commerce vai disparar, os hard discounters vão crescer, a marca própria vai crescer, vai haver um trade down em termos de procura, de produtos mais baratos, com validades mais longas, vai haver muita coisa que tem que ser equacionada a nível de categorias e segmentos de produtos e é isso que nós estamos já a trabalhar, que é não só no curto prazo, mas já a trabalhar no médio prazo, o que é que nós tínhamos já que serve a estas novas necessidades, o que é que temos que desenvolver adicionalmente. Obrigado, Rui. Algum outro? Força. Se posso continuar, eu concordo em pleno, penso eu, com o Rui.
Acho que se alguém viesse ter comigo e dissesse, pá, vou entrar agora numa crise tipo a do Covid, eu dizia, e o que é que eu posso fazer? Eu dizia, olha, já vens tarde porque já devias ter começado há bastante tempo, porque a gestão do risco faz parte da vida de um gestor. E o mercado normalmente passa faturas em tudo e sobretudo ao risco. Portanto, o ter a casa bem arrumada, como disse o Rui bem, em termos de planos estratégicos é fundamental. Eu diria que também no plano financeiro é fundamental igualmente ou ainda mais. Portanto, toda a parte dos financiamentos, da gestão dos custos fixos, da gestão patrimonial, a gestão de cash e tesouraria, fundos de maneio, etc., é fundamental que essas situações estejam bem saneadas, os planos de investimento estejam perfeitamente assentos numa lógica bem, eu diria, estruturada e paulatina em termos de crescimento, para que a qualquer altura seja possível, de uma forma ágil, haver esta transformação que pode ou não ser mais prejudicial, dependentemente em que fase do plano é que nos apanha. Portanto, a casa bem arrumada, estou de 100% de acordo, para a parte estratégica, mas também, sobretudo, parte financeira. Em segundo lugar, eu diria que é a agilidade de criar o tal departamento de crise, que também já falámos aqui, porque esse departamento é o departamento fundamental, ou esse comitê, é um departamento fundamental para tomada rápida, mas muito eficiente de decisões assentes em factos e assentes em orientações bem fundadas. E isto é o mais complicado muitas vezes, é que quando temos que gerir o risco, não sabemos o que é que aí vem. Portanto, convém termos alguma noção do que é que aí vem, através de benchmarks, através do que for, de estudos, etc. Portanto, tudo isto tem que ser uma questão fundamental. Por último, e havia aqui milhares de coisas, mas para não me alongar muito, eu diria que há aqui um plano de comunicação e de engagement transversal que tem que ser mantido sempre, porque as empresas são compostas por pessoas e são estas pessoas que nos vão e que vão ajudar as empresas a sair rapidamente dos sítios de onde a crise os levou, não é? Portanto, quanto melhor estas equipas estiverem preparadas para sair da crise, quanto mais rápido a empresa vai conseguir, obviamente, recuperar no período pós-crise. Portanto, eu diria que são 3 vertentes fundamentais para dar, enfim, se é que assim podemos chamar, algum conselho a quem o necessitasse. Obrigado, Gonçalo. Eu diria, quer dizer, eu estou plenamente de acordo com o Rui e com o Gonçalo e pouco a acrescentar, mas eu acho que o que esta pandemia nos trouxe também, que nos fez refletir sobre o negócio, para além da digitalização, que eu acho que isso foi algo que impulsionou bastante, o Covid obrigou as empresas a digitalizarem-se mais, acho que também nos obrigou a simplificar o negócio e a ser mais ágil nos processos e na forma como interagimos como empresa e com os clientes. Eu acho que houve uma mudança significativa nessa forma de trabalhar e bastante mais focados e pragmáticos. O facto de fazermos tudo por videoconferências também nos obrigou a ser mais pragmáticos e mais focados. Uma área que eu acho que nós eventualmente poderíamos ter feito melhor e estamos a fazer para o futuro é toda a parte das redundâncias. Como vos falei há pouco, da parte do call center, nós não estávamos preparados para mudar um call center para a casa das pessoas. Não era algo que estivesse no nosso horizonte e, portanto, há várias redundâncias que eu acho que nós temos que criar a futuro para que, se uma situação destas voltar a acontecer, nós estarmos preparados e responder melhor no serviço ao cliente. Muito bem. Marta, para concluir. Já eu concordo com todos no sentido que, enfim, ter a casa arrumada, ter algum conforto de alguma almofada para cenários mais negativos é fundamental. Nós temos sempre, eu sou cautelosa por natureza e, portanto, estamos sempre a alguns cenários mais conservadores. Agora, confesso-vos que não fizemos nenhum teste para um cenário de uma queda de 90%. Eu acho que é muito difícil e dependendo do prazo em que esta crise durar, eu acho que é muito difícil uma empresa estar preparada para uma crise desta dimensão.
E, portanto, se daqui a 10 ou 15 anos surgir uma nova crise do género, eu acho que nos vamos reinventar de novo e se calhar de outras formas. Nesta fase, e porque estávamos de facto todos a viver esta evolução tecnológica, eu acho que há aqui oportunidades para a generalidade das empresas. No nosso caso, há muita. Começámos no ano passado, há pouco mais de um ano, a desenvolver o delivery e, portanto, para nós no ano passado foi um negócio complementar, que em média nos representou 9% das vendas, mas nos últimos meses chegou a representar 13%, 14%. Este ano eu acho que vai ser parte do negócio e não só um complemento. E, portanto, vamos sim acelerar todos os desenvolvimentos tecnológicos que tínhamos em carteira, porque essa é, enfim, acho que vai ser um bocadinho a salvação nestes próximos tempos, tendo em conta que as regras as restrições de contenção de circulação vão se manter e eu acho que as pessoas continuam com algum receio, principalmente porque nós estamos em shoppings e, portanto, são sítios fechados e, ao contrário, talvez, da restauração tradicional e se calhar muito sujeita ou dependente do turismo, nós não estamos dependentes do turismo, mas temos dois problemas, que é, por um lado, estar integrados em shoppings, sítios fechados, e, por outro, com o aumento do teletrabalho, as pessoas deixam de ir trabalhar para os escritórios e, portanto, sendo mais de 60% da nossa faturação o almoço, também vamos perder essa fatia seguramente. E, portanto, temos que recorrer à alternativa, neste caso do delivery. Agora, preparar para uma grande crise, eu não sei que conselho daria, porque... Não, estás a... É preparar, é flexibilidade, é criatividade. O que estás a dizer é preparar para readaptar e reinventar o negócio. Flexibilidade, criatividade e reinventar, assim. sem dúvida. Muito bem, meus caros, obrigado a todos. Peço desculpa, quis cumprir ali aquilo que eu vos tinha dito, mas estava a gostar tanto da conversa e fui deixando andar aqui um bocadinho mais. Eu adorei a conversa que tivemos aqui, espero que tenham gostado também, e agradeço-vos uma vez mais a disponibilidade e os contributos que deram, que foram riquíssimos, ok? Obrigada, Pedro. Obrigado, Obrigada a todos. Obrigado. Boa tarde a todos e bom trabalho. Prazer. E vamos dar cabo do bicho. Bora. Um abraço a todos. Obrigado. Deus.